Deus fez uma promessa a Abraão que os seus descendentes seriam mais numerosos do que as estrelas do céu. Se você contasse toda a descendência de Abraão dentro da nação judaica e dentro da nação de Israel, essa promessa não estaria cumprida. Até porque nem todos são de Israel de fato, porque é uma questão de fé. Agora, quando você pega isso a partir de Cristo, o descendente, no Novo Testamento, e pensa em todos os cristãos que já creram em Cristo no mundo inteiro, aí sim, aí você tem alguma coisa compatível com a promessa que Deus fez para Abraão. Então, esse é um lado, que é o ponto aqui de proporcionalidade. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão do descendente. Quando ele está falando o quê? Que o descendente aí não é Isaac. A ideia aí não é que Isaac seria o abençoado e que através dele a bênção viria. Mas a ideia aí é que Cristo é esse prometido. Este ponto é um ponto que a gente tem uma dificuldade com ele, porque ele está em todo o Antigo Testamento. Essa regra que Paulo está usando aqui, eu quero falar um pouquinho dela, porque tem que ficar bem claro. Quando ele fala que o descendente aí não são os descendentes consanguíneos, e não são muitos, mas o descendente, é a ideia de que Isaac ali, ele prefigurava Cristo. Aí você vai entender um pouquinho também do porquê que Deus vai lá e pede para Abraão um sacrifício do próprio filho. Em todos os aspectos, Isaac aí, ele simboliza quem? Ele simboliza a figura de Cristo. E essa é uma regra em todo o Antigo Testamento. Eu li esses dias um link a pessoa dizendo assim, olha, espero que você seja corajoso como Gideão, que você seja corajoso como Davi, confiante como não sei quem e tal. É um peso você colocar esse tipo de proposta em cima do ser humano. Porque, primeiro, todos esses personagens, eles aparecem dentro de narrativas históricas. Narrativa histórica não é preceito e nem promessa. Então, o que aconteceu com Gideão, o fato de ter acontecido com ele não significa que vai acontecer comigo, porque aquilo é uma história, aquilo ali não é uma promessa e nem uma lei. O que aconteceu com Sansão, o fato de Sansão aliás, o que aconteceu com Davi, podia usar Sansão também, mas o que aconteceu com Davi, de vencer Golias, o fato dele ter vencido Golias ali, não significa que se eu fizer a mesma coisa que ele, eu vou vencer os meus gigantes. Tem um monte de sermão desse tipo por aí. Qual que é a mensagem que todos esses personagens trazem? A mensagem desses personagens é o seguinte: tem um pregador que fala, seja humilde e se encaixe no papel certo. Quem somos nós nessas histórias todas? Na história de Gideão, nós somos o povo que estava lá oprimido e não tinha como enfrentar. Na história de Davi, quem somos nós? Nós somos os irmãos medrosos que estavam lá atrás das trincheiras, enquanto o Golias estava lá gritando no meio. Quem é Jesus nessa história? Davi é a figura de Jesus. É aquele que vai lá lutar a luta que eu não dou conta de lutar, que me substitui. E assim todos os personagens, os grandes heróis do Antigo Testamento, você não deve pegar a história deles e sair por aí dizendo assim, ó, você tem que ser como Sansão. Sansão não, porque Sansão tem um exemplo ruim, né? Você tem que ser como Abraão, você tem que ser como Moisés, tem que ser como Davi, você tem que ser como Gideão. Olha, que bom se nós pudéssemos ser naquilo que eles acertaram como eles. Mas a Bíblia não me promete nem me garante isso. Tem que ser como Daniel, como os amigos de Daniel que enfrentaram a fogueira, como Daniel que enfrentou os leões. Não, peraí. Todas as vezes que você pega um personagem desse fazendo alguma coisa heróica, o link é Cristo. O link é Cristo. E é o que Paulo está fazendo aqui. O que Paulo está mostrando aqui é que o descendente é Cristo, o herói é Cristo, a esperança é Cristo, o Messias é Cristo. Então, não só nesse texto aqui, mas sempre que você estiver lidando com o Novo e Antigo Testamento, você deve sempre pensar nisso. Eu não posso ser moralista de pegar qualquer um desses, assim, ó, Davi venceu, você tem que vencer também. Davi enfrentou o gigante lá, você tem que enfrentar o seu gigante também. Eu preciso de Cristo. Preciso de Cristo. Se Cristo não vencer os meus gigantes, quem sou eu para vencer? Não vou vencer. Não tem como. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as nossas mensagens são muito moralistas. A gente
fica usando esses personagens para jogar um peso em cima das pessoas que elas não dão conta de carregar. Você vai lá e diz, você tem que ser como Davi, tem que ser como Davi, tem que ser como Davi, vence o seu gigante, daí o sujeito vai para casa, na segunda-feira ele acorda e já de cara já dá uma tropeçada e fala assim, esse negócio de ser como Davi não funciona, só funcionou lá com Davi. Eu tenho que experimentar, confiar no Davi da minha vida, que é Cristo. Ele vence as minhas batalhas. Não sou eu que vou colocar a cara para fora da janela e vencer o meu gigante, não. Eu vou orar e Deus vai na minha frente. Jesus vai na frente, Ele que vai derrubar o meu gigante. Quando eu chegar lá, o meu gigante tem que estar no chão já, porque se depender de eu colocar ele no chão, eu não vou conseguir. Então, a ideia aqui de o descendente é a mesma coisa que Paulo está falando para aqueles crentes. Não são vocês. Não é através do cumprimento da lei dos judeus, não é através da circuncisão que os outros povos vão ser abençoados, porque os judeus que estavam ali estavam querendo que os gentios fossem circuncidados. O que eles estavam, em outras palavras, dizendo assim, nós somos a bênção para as nações. No nosso estilo de vida, na nossa tradição, nas nossas leis, as nações serão abençoadas. Então as nações têm que circuncidar. Então as nações têm que fazer a nossa dieta. Aí Paulo está dizendo assim, vocês não são os descendentes. Não são vocês. O descendente é Cristo. É nele que as nações serão abençoadas. Entendeu a volta que a gente deu? Para isso. E hoje, a gente faz uma confusão tremenda com esse mesmo ponto. Por quê? Porque o que eu tenho que levar na casa do incrédulo, ou no trabalho, ou na hora que eu for fazer uma visita para o incrédulo, não são as minhas experiências, não são os meus métodos, mas o que eu tenho que levar é o descendente, o Cristo. É nele que ele vai ser abençoado. Então, quando eu visito, quando eu converso, quando eu falo, eu tenho que falar de quem? De Jesus. Porque é nele que as nações serão abençoadas. A gente está lotado nessa terra nossa aqui, de ministérios, denominações e pastores que levam o seu nome, personalistas. Levam o nome da igreja e o seu nome. E ainda tem a pachorra de colocar a gente ainda no microfone e pergunta, depois que você veio para a igreja fulano de tal, o que aconteceu na sua vida? Quer dizer, é o mesmo modelo do judaísmo. Não é o descendente, são os descendentes. E a gente continua vivendo e convivendo com o mesmo problema. Vamos continuar lá o texto. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Está dizendo assim, olha, Deus disse para Abraão que nele, no seu descendente, seriam abençoadas todas as nações. E isso tudo começou com um ato de obediência e com um ato de fé de Abraão. Ou seja, qual que é o método para que as nações sejam abençoadas? É a lei? Não, Paulo diz, não, a lei veio 430 anos depois. E a lei não veio para anular a promessa. Lembra, contrato feito é contrato cumprido. Você não acrescenta nem tira nada. Mesmo os nossos contratos humanos, a gente não faz isso. Quanto mais um contrato feito por Deus. Então para que serve a lei? Ó, continua o texto, olha lá. Porque, versículo 18, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, ou seja, Deus deu através de promessa, então não é por cumprimento de lei, de jeito nenhum. Versículo 19, qual pois a razão de ser da lei? Ou seja, para que tem lei então? Foi adicionada por causa das transgressões. Até quando? Até que viesse o descendente que se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um.
É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, assim, olha, a lei veio para substituir? A lei veio para bater de frente com a promessa? De jeito nenhum, nunca foi o propósito da lei. Porque se a lei pudesse dar vida, então a justiça não seria mediante a fé, como Deus disse para Abraão lá no começo. A justiça é mediante a fé. Então a lei serviu o quê? A lei serviu para ser um agente limitador. Serviu para ser um freio ético. Serviu para isso. Hoje eu ouvi uma coisa, eu estava estudando isso daí, eu ouvi um negócio interessante, que o governo do estado de São Paulo estipulou lá uma multa, não tem outro nome para isso, uma multa para quem abusar da água, né? Só que ontem os assessores passaram o dia inteiro achando um outro nome, porque multa é abusivo. Então ficaram o dia inteiro e inventaram um nome lá com cinco palavras lá, que é agente limitador de, não vou conseguir lembrar agora, para bom uso, não sei o que, da água. Quer dizer, não é multa, não tem acordo, é multa. O que a lei foi para nós? Agente, limitador, uma série de coisas, mas o que? No final das contas, ela nunca foi justiça para nós, porque nós não conseguimos cumprir. Ela sempre foi para nós maldição. Não porque ela é má, por causa da nossa incompetência de lidar com ela. Então, por que eu usei esse exemplo? Porque esse freio que eles criaram no estado de São Paulo com 5 letras, nunca vai ser um agente limitador. Por quê? Porque as pessoas não vão dar conta de cumprir e vai virar o quê? Multa. Por mais que a intenção seja boa, quando você não é competente para lidar com a lei se torna o quê para você? Maldição, multa. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês nunca deram conta da lei, vocês estão querendo trazer a lei de volta, vocês estão querendo impor a lei, mas vocês nunca conseguiram com a lei. Se a lei fosse para dar justiça, a justiça seria em decorrência da lei, não pela fé. E aí vem a conclusão do texto, que a gente já está lidando com isso daí há algum tempo, mas é novamente a mesma conclusão. Veja só, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, lei não deu conta, não tem como você alcançar pela lei, mas tem como você alcançar pela fé. Por quê? Porque a lei encerrou todos no pecado, e a Escritura confirma isso, mas mediante a fé em Cristo Jesus, todos nós podemos ser salvos. O plano de Deus é salvação através de um mediador, através de um só homem, alguém que se interponha entre nós e Deus, pague a nossa dívida, pague pelos nossos erros. Esse descendente da promessa, esse que é o grande descendente, ele é para nós a salvação.